Luzes para minha fala, tudo bem? Tudo bem? Olha só, hoje eu quero falar com você aí sobre uma lei que está bombando agora nas redes sociais, que é a 14973 de 2024. Se você não ouviu ainda ou não se conectou com o número dela, mas outro que está bombando nas redes sociais é sobre a valorização do seu imóvel, a valorização dos imóveis, que o governo agora está permitindo através do artigo 8º desta lei. Mas olha, vem aqui. O governo não dá ponto sem nó. O governo não dá ponto sem nó. Ouviu aí? Mas vem comigo. Olha só. Então, o que esse artigo 8º está dizendo? Olha, se você pode valorizar o seu imóvel a preço de mercado, mas para isso você vai seguir umas regrinhas de tabelinha aí, para você se comprometer comigo em não vender nos próximos 15 anos, e assim você vai ter o benefício total dessa redução de alíquota. Então, para as pessoas físicas, regra geral, tá? Então, quando ela compra o imóvel por um valor e depois ela vende por um valor maior, regra geral, ela recolhe 15% sobre o ganho, sobre o lucro, o que chamamos de ganho de capital. E agora o governo está falando que essa alíquota de 15% sobre o ganho de capital pode ser reduzida para a pessoa física em 4%. Ao invés de 15%, serão 4%. Mas, para você se desfrutar desse benefício dos 4%, você teria que ficar 15 anos com o imóvel e só depois disso querer então transferir ele para uma outra pessoa, vender, não é? Transferir para uma outra pessoa. Então é aí que mora agora. Então ele colocou uma tabelinha de progressão para esses 15 anos, tá? E aí ele está falando que você pode recolher 4%. Como assim? Fala em números. Por exemplo, eu peguei um imóvel, comprei um imóvel por 1 milhão. E agora passou o tempo, eu não atualizei mais esse imóvel, está pelo valor de compra. Só que agora o meu imóvel vale 2 milhões, o meu imóvel a preço de mercado. Fácil. E está lá a 1 milhão. Então se eu vender hoje a 2 milhões, eu tenho um ganho de capital de 1 milhão. E sobre esse 1 milhão, nós iremos aplicar regra geral, para os imóveis, né, recentes aí, 15%. Aí o governo falou, não, vamos aplicar 4% e você fica com ele durante 15 anos e aí tem uma progressão que você vai se beneficiando. Agora, olha só, eu fiz uma tabelinha de exemplo aqui. Então, se eu tenho um imóvel que vale 1 milhão na aquisição e eu atualizo ele a preço de mercado hoje, vale 2 milhões, eu vou lá e coloco 2 milhões, vou informar o governo que eu vou participar disso porque é optativo. Então eu estou colocando o ganho de 1 milhão. Sobre o ganho de 1 milhão eu vou aplicar 4% de imposto, o que daria 40 mil reais. Então eu vou lá, recolho para o governo 40 mil reais e tenho no meu patrimônio hoje um imóvel de 2 milhões. Só que, luzes para minha fala, se eu vender esse imóvel nos próximos até 36 meses, esses 4%, esses 40 mil reais, eu entreguei de mão beijada para o governo. Toma, governo, 40 mil reais. Porque se eu vender em até 36 meses, eu vou recolher os 15% normalmente. Vou recolher os 4% hoje, quando eu atualizei, e depois nos próximos 36 meses, se eu transferir, se eu vender o imóvel, eu recolho 15% e aqueles 4% eu dei para o governo. Agora, a partir que é 8%, tá? A primeira regra. Agora, a partir dos 36 meses, entre os 8%, a partir dos 36 meses, tá? É 0% até 36 meses. 8% começa a ter uma progressão a partir de 36 meses, se eu vendo, né, transfiro o imóvel a partir de 36 meses. Aí começa a entrar uma regra de transição desse benefício. E essa regra de transição vai funcionar mais ou menos assim, ó, gente. Tem uma fórmula na lei, mas eu vou te simplificar, porque aqui é o canal de simplificar para você. Você vai pegar o valor do ganho e aplicar a tabela. Qual é a alíquota da tabela do ano que você está querendo vender o imóvel, tá? Então vamos falar que você está vendendo entre 36 meses e 48 meses, que seriam 8%. Na tabela, eu tenho uma tabela na lei. Então eu vou pegar o meu 1 milhão de ganho, que eu coloquei lá na época, lá atrás, quando eu valorizei meu imóvel, eu coloquei 1 milhão de valorização do imóvel, que hoje se transformou em ganho, aplico 8% da tabela, menos o próprio 1 milhão, menos o ganho. Ele vai trazer uma nova base de cálculo. Nesse nosso exemplo, então vamos falar 1 milhão, eu vendo ele, não é, o imóvel entre 36 meses e 48 meses, aplico 8%, que dá 80 mil, menos 1 milhão que eu ganhei, menos o ganho.
chega na base de 920 mil. 920 mil é a nova base de cálculo, aplica-se 15%. 15%. E aí você vai recolher o imposto de 15% sobre isso. Então eu recolhi os 4% na época e recolho os 15% atualmente. Então só passa a ter um efetivo ganho na soma desses dois impostos a partir aí da alíquota da base, da alíquota de 32%, quando já se passaram aí 72 meses, tá? Acima de 6 anos, começa a ter um possível benefício em cascalho no final dos impostos aí. E depois de 15 anos, você não tem nada, você se beneficiou 100% dessa valorização, tá bom? Mande seus comentários aí pra gente discutir mais sobre isso aí. Até mais.